Olá, mais uma vez nos reunimos para o nosso estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Hoje é a sessão de número 61, no dia 16 de outubro de 2023. Nós estamos estudando o capítulo 15, o 15º, Os Milagres do Evangelho. Então, há uma preocupação de Kardec em explicar cada um dos milagres, ou pelo menos alguns milagres, e demonstrando que não existe nada de sobrenatural, na verdade não é milagre. Então, tudo aquilo que Jesus se propôs a fazer naquela época era fruto de uma habilidade, de um conhecimento que ele tinha, dado a condição espiritual em que ele se encontrava. Então, hoje nós vamos tratar da ressurreição, Jesus caminhando sobre as águas, a transfiguração e a tempestade apaziguada e as bodas de Canaã. Então, agora nós vamos podendo estudar aqui na, no livro, então, diretamente. Então, nós vamos estudar do item 37 até o 47. Esses são os itens que nós vamos envolver hoje. Então, começamos pela ressurreição. E é justamente a filha de Jairo, né, que passa por esse cuidado de Jesus. Então, item 37. Jesus passou outra vez de barco para outra margem e tão logo desembarcou. Uma grande multidão de pessoas se reuniu em volta dele. E um chefe da sinagoga, chamado Jairo, veio encontrá-lo e, o encontrando, lançou-se a seus pés e suplicava-lhe com grande insistência, dizendo-lhe: Tenho uma filha que está nos momentos finais. Vem-lhe impor as mãos para curá-la e salvar-lhe a vida. Jesus se foi com ele e era seguido de uma grande multidão de pessoas que o comprimia. Então, imaginem como que devia ser quando Jesus passou pela terra. As pessoas tinham a curiosidade de ir atrás, porque alguma coisa iria acontecer, alguma coisa grandiosa, sempre. Enquanto Jairo ainda falava, veio gente do chefe da sinagoga que lhe disse: Vossa filha está morta. Por que queres dar ao mestre o trabalho de ir mais longe? Mas Jesus, ouvindo essas palavras, disse ao dirigente da sinagoga: Não temas jamais, crede somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, apenas Pedro, Jacó e João, irmão de Jacó. Chegando à casa do dirigente da sinagoga, ele viu um grupo confuso de pessoas que choravam e que lançaram grandes gritos. Entrando, disse-lhes: Por que fazeis tanto barulho e por que chorais? Essa filha não está morta, ela está apenas adormecida. E eles zombaram dele. Tendo feito sair todo mundo, ele chamou o pai e a mãe da criança e os que tinham vindo com ele, e entrou no lugar onde a filha estava deitada. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, ou seja, minha filha, levantai-vos, eu comando. No mesmo instante, a filha se levantou e se pôs a caminhar, porque tinha 12 anos, e ficaram maravilhosamente surpresos. Isso está em Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 23. Então, esse é um caso que ele, entre aspas, ressuscita, caso de ressurreição, um dos casos. E aí seguem mais outros dois. A filha viúva de Naim, item 38. No dia seguinte, Jesus ia a uma cidade chamada Naim, e seus discípulos o acompanharam com uma grande multidão de povo. Quando estavam perto da entrada da cidade, aconteceu que levavam um morto para enterro, e era filho único da sua mãe. E essa mulher era viúva. E havia uma grande quantidade de pessoas da cidade com ela. O Senhor, tendo-a visto, foi tomado de compaixão por ela. Ele disse: Não chores mais. Depois, aproximando-se, tocou o caixão e os que o conduziam retiveram-se. Então ele disse: Jovem homem,
levantai-vos, eu vos comando. Ao mesmo tempo, o morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Então, nessa descrição, trata do jovem já como morto. Então, o morto sentou-se. Então, era a situação que ele se encontrava, mas que seguramente não estava morto, como a gente vai ver. Todos os que estavam presentes foram tomados de espanto e glorificando Deus, dizendo: um grande profeta apareceu no meio de nós e Deus visitou seu povo. O rumor desse milagre que ele havia feito se espalhou por toda a Judéia e em todos os países em volta. Isso está em Lucas. Lucas era médico, né? Não conheceu pessoalmente Jesus, né? Conheceu através de Paulo e da mãe, né? Maria. E então ele descreveu essa cena, essa situação que aconteceu. Agora vem Kardec comentando no item 39. O fato do retorno à vida corpórea de um indivíduo realmente morto seria contrário às leis da natureza e, por consequência, miraculoso, porque tudo que é contra as leis da natureza é miraculoso. Kardec já está começando a conduzir a gente a pensar: isso não é contra a natureza, porque se fosse, seria um milagre, e milagre não existe, né? Então, esse retorno à vida corpórea, vamos ver como é que ele está explicando para a gente. Ora, não é necessário recorrer a essa ordem de fatos para explicar as ressurreições operadas por Cristo. Se entre vós as aparências enganam, por vezes os profissionais acidentes dessa natureza deviam ser frequentes, num país onde não se tomasse nenhuma precaução e o sepultamento fosse imediato. Então, naquela época não havia autópsia, não havia um prazo para esperar se a pessoa realmente estava encarnada, ainda estava viva, e muitas vezes se enterravam pessoas em estado cataléptico que estavam vivas e quando despertavam daquilo se encontravam enterradas. Então, ou seja, é uma condição bastante ruim, né? Muito difícil, né? Uma pessoa passar por isso. Então, mas era o que na época se fazia, enterrava-se imediatamente. Então, hoje, né, por lei, hoje já desde há tempos, né, por lei tem que se expressar, tem que esperar um tempo antes de sepultar a pessoa, porque ela pode estar viva. E isso já, sim, os periódicos aí, eles estão cheios de exemplos como esse, que a pessoa se levanta, mesmo em histórias. Poxa, o morto sentou, o morto, né? E aí todo mundo sai correndo. Quer dizer, as pessoas têm medo até da vida, né? Imagina da morte. Então, a pessoa continua viva, mas assustando as pessoas porque está viva, né? Então, é importante que realmente haja esse velar, né, das pessoas para justamente ser para se evitar um mal maior, né? Há, pois, toda a probabilidade que nos dois exemplos anteriores só devesse haver síncope ou letargia. Jesus, ele mesmo afirma positivamente da filha de Jairo. Essa filha, diz ele, não está morta, apenas dorme. Então, era uma linguagem que ele utilizou para que as pessoas entendessem. Ela não estava morta, ela estava num estado de dormência, ou ela estava, né, como que paralisada, mas não podia falar isso. Fala que estava dormindo. A partir do poder fluídico que Jesus possuía, e isso é importante, nada há de extraordinário em que o fluido vivificante, dirigido por uma forte vontade, tenha reanimado os sentidos entorpecidos, que tenha mesmo podido fazer voltar ao corpo o espírito prestes a deixá-lo. O espírito não deixou o corpo, ele estava prestes a deixá-lo. Se passasse mais tempo, era o que podia acontecer. Mas ele estava ali. Porque
tanto que o laço perispiritual não estava definitivamente rompido. O que mantém a pessoa viva ou uma pessoa que desencarna é a ligação com o perispírito, o laço perispiritual. Então, se rompe esse laço, a morte é certa. Aí desencarna. Se não, ainda tem vida, aí está num estado de imobilidade e, portanto, continua viva, continua encarnada essa pessoa. Então, é muito importante que Kardec está nos trazendo que não tem nada de anormal. Jesus não operou milagre, não trouxe da morte alguém que tem o cordão fluídico, né, o laço perispiritual rompido, trouxesse a vida. Isso não existe, né? Então, por isso que Kardec fala, esses milagres podem muito bem ser explicados. Não tem nada de absurdo, né? Para os homens desse tempo, que acreditavam que o espírito tivesse morto, desde que... Opa, desculpa aí. O indivíduo, para os homens desse tempo, que acreditavam que o indivíduo estivesse morto desde que não respirasse mais, haveria ressurreição. E puderam afirmar isso de muito boa fé. Mas havia, na realidade, cura, e não ressurreição, na acepção do termo. Então, não havia realmente uma morte ali, não teria acontecido um desencarne, mas, e, portanto, não poderia haver ressurreição. O que houve foi uma cura, trouxe a vitalidade para o corpo e o corpo voltou ao funcionamento normal. A ressurreição de Lázaro, que é o terceiro caso que ele fala, né? Aqui, digam o que disserem, não anula de modo nenhum esse princípio. Ele estava, dizia-se, após 4 dias no sepulcro, mas sabe-se que há letargias que duram 8 dias ou mais. Então, tem gente que está no estado letárgico e fica por vários dias, mais de uma semana, né? Junte-se que ele recendia mal, que é um sinal de decomposição. Essa alegação não prova nada, uma vez que certos indivíduos existe uma decomposição, em certos indivíduos, existe uma decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, e que exalam um odor de putrefação. Então, por exemplo, a hanseníase, a pessoa vai perdendo, principalmente as extremidades, perde a sensibilidade e aquilo vai se perdendo pedaços. E claro, aquilo infecciona, não tem, a pessoa não tem uma reação como a gente de dor, perde-se essa sensação, então passa a perder parte do corpo por acidentes, né? Então, e aquilo vai ficando mal cheiroso e tudo. Então, por isso que ele fala que tem gente que até em vida cheira mal, né? E quem poderia saber se ele cheirava mal? É a sua irmã Marta que o diz. Mas como ela sabia? Lázaro estando enterrado, né, naquelas catacumbas, né, depois de 4 dias, ela poderia supor, mas não ter certeza. Inclusive, tem nessa observação de número 190, que é interessante a gente falar, que é o caso aqui, o fato seguinte, né, que Kardec vai relatar, né, prova que a decomposição precede, por vezes, a morte. Então, a decomposição vem antes da morte. No convento do Bom Pastor, fundado em Toulon, pelo abade Marim, capelão dos presídios para as filhas arrependidas, encontrava-se uma jovem mulher que tinha experimentado os mais terríveis sofrimentos com a calma e a impassibilidade de uma vítima expiatória. Em meio às dores,
ela parecia sorrir ante uma celeste visão, como Santa Teresa. Ela pedia sofrer ainda. Sua carne se ia em farrapos. A gangrena ganhava seus membros. Então, ela estava num estado de decomposição, ela estava sofrendo isso, né? Por uma sábia providência, os médicos tinham recomendado que fizessem a inumação do corpo imediatamente após o óbito. Coisa estranha. Mal ela deu o último suspiro e todo o trabalho de decomposição parou. As exalações cadavéricas cessaram. Durante 36 horas ela ficou exposta às preces e às venerações da comunidade. Então, esse caso que Kardec conta, ela pedia isso. Então, a mente dela acabava tendo um impacto sobre o corpo dela. E algum tipo também de algo que, não posso dizer mediunidade, mas alguma coisa que fazia com que ela passasse por esse processo. Bastou que ela desencarnasse e o corpo foi voltando à normalidade. Então, ele conta isso como caso de também que a pessoa acaba assim, como que entrando em estado de putrefação antes do tempo. Então, isso é possível, né? Isso era o que ele levantou nessa época, nesse seminário, nesse convento, né? Sobre Jesus caminhar sobre as águas, né? Então, isso também é interessante. Jesus caminha sobre as águas. É o item 41. Logo, Jesus obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar antes dele para a outra margem, enquanto ele se despedia do povo. Então, falou: vai na frente, depois eu vou, né? Após terem feito as despedidas, ele subiu sozinho em uma montanha para orar. E chegando à noite, ele se encontrou sozinho naquele lugar. Então, foram os discípulos, atravessaram, né, seguindo para outra margem. Ele ficou ali, se despediu do povo, ficou sozinho, o povo foi embora, ele ficou ali orando, e aí ele estava só. E chegou a noite, né? Entretanto, o barco era fortemente açoitado pelas ondas no meio do mar, que era o mar da Galileia, o Tiberíades, né? Que era era um lago tão grande que era chamado de mar, né? Porque o vento estava contrário, então ele açoitava o barco. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar, caminhando sobre as ondas. Quando o viram caminhar assim sobre o mar, eles se perturbaram e diziam: é um fantasma, e gritavam de medo. Logo Jesus lhes falou e lhes disse: acalmai-vos, sou eu, nada há que temer. Pedro lhe respondeu: Senhor, se sois vós, ordenai que eu vá até vós caminhando sobre as águas. Jesus disse-lhe: vinde. E Pedro, descendo do barco, caminhou sobre a água para ir até Jesus. Mas, vindo um grande vento, ele teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salvai-me, salvai-me. Logo Jesus, estendendo-lhe a mão, tomou-a e lhe disse: Ei, homem de pouca fé, né? E por que duvidastes? E subindo no barco, o vento cessou. Então, o que estava nesse barco, os que estavam, né, nesse barco, aproximando-se dele, adoraram-lhe e disseram-lhe: Vós sois realmente o Filho de Deus. Isso é Mateus quem relata no capítulo 14, versículos de 22 a 23, a 33. Então, Kardec vai explicar de novo, né, vai dar, não de novo, mas um exemplo mais que não tem nada de excepcional, nada de sobrenatural, nenhum milagre. E nós vamos falar aqui, né, o que Kardec no item 42 fala.
Esse fenômeno encontra sua explicação natural nos princípios expostos anteriormente no capítulo 14, número 43. Exemplos análogos, nós já vimos isso, então nós não vamos retornar. Exemplos análogos provam que ele não é nem impossível nem miraculoso, pois está nas leis da natureza. Pode ser produzido de duas maneiras. Jesus, embora vivo, pôde aparecer sobre as águas sob uma forma tangível, enquanto que seu corpo carnal estava num outro lugar. Então, essa é uma possibilidade. E é a hipótese mais provável. O capítulo 14, item 43, fala do perispírito, fala da materialização, né? Então, explica com mais detalhes isso que ele acabou de falar, né, aqui, né, nesse parágrafo. É a hipótese mais provável. Pode-se mesmo reconhecer nesse relato certos sinais característicos das aparições tangíveis. Então, o corpo dele ficou ali e ele foi em espírito, caminhou ali e foi aparente, foi visual para as pessoas que estavam ali. Inclusive, ajudou Pedro a se levantar. Tocou no braço, na mão de Pedro e levantou ele. Então, isso tudo que ele fala aqui, de forma tangível. Por outro lado, seu corpo poderia ser sustentado e seu peso ser neutralizado pela mesma força fluídica que mantém uma mesa no espaço, sem ponto de apoio. Então, e segue mais adiante. O mesmo efeito é, muitas vezes, produzido em corpos humanos. Então, o que Kardec quer dizer com isso? A primeira hipótese, ele já falou que poderia ser uma materialização, né? Uma aparição tangível, né? E a outra é, é, essa levitação se utilizando dos seus poderes, né? Porque Jesus tinha esse poder, né? De poder fazer se levitar, utilizando fluidos e levitar. Isso acontecia com as mesas girantes, elas subiam e até o pé do teto, ou se movimentavam. Então, os fenômenos de efeitos físicos, todo mundo percebe, todo mundo vê. E muitas vezes os objetos eles são lançados para lá, para cá, o levitando, levanta, né, para o ar. E, em alguns casos, pessoas fazem isso. Ficou registrado isso na história, que o médium Daniel Douglas Home, ele fazia isso. Ele levitava, sentava-se numa cadeira, levitava, às vezes sem nada, senão ele subia, né, assim, no ar. E algumas vezes ele se atirava pela janela, né, e todo mundo ia buscar onde é que ele estava. Ele subia pela escada, né? Ou então ele saía por uma janela e entrava pela outra. Isso num prédio que estava acima do segundo andar. Então, isso é uma coisa possível. E para Jesus, que tinha tanto conhecimento, né, se para uma pessoa que passou pela Terra, qualquer um, né, um médium, podia fazer isso, um médium de efeitos físicos, imagina Jesus com a capacidade que ele tinha. Então, isso é que é uma coisa que a gente tem que levar em conta, que não é milagre, não existe nada de sobrenatural, tudo é explicado. Então, ficou registrado isso, Jesus fazia, né, causava esses fenômenos para que realmente a gente pudesse assim ter nossa atenção, né, ele ter a nossa atenção da humanidade ali naquele momento, que ficasse relatado para a posteridade. Então, hoje, aquilo que ele chamou de Consolador prometido, né, o Consolador que ele prometeu, vem para explicar aquilo que ele falava, aquilo que ele vivia, aquilo que ele fazia, né? Agora tem um caso de transfiguração. A transfiguração é quando a pessoa muda de figura, muda de aparência. E então ela toma as feições e até mesmo o corpo de outra pessoa, né?
utilizando a plasticidade do perispírito, por intermédio de uma sugestão, de uma força externa, né? Então, a transfiguração acontece. Eu já queria abrir esse item 43, quando eu conheci uma vez, eu fazia parte de uma sociedade, uma fraternidade mística, e anos atrás, né, que eu já não faço parte há muito tempo, mas uma vez, houve uma prática que, que as pessoas, então se pedia, né, o que que quem quer ser voluntário e tal, e aí pedia, que música que você gosta, que sente familiaridade e tal, e te toca, aí a pessoa falava a música, e tinha né, que uma pessoa que ela estava, né, todo mundo ficava observando ela, a música tocava e de repente essa pessoa começou a mudar a fisionomia dela. E era uma senhora, uma velha, uma velha assim rechonchuda, né? Nem podemos dizer que é uma velha, é que ela faltava dentes, assim, então parecia que era uma velha, mas podia ser uma pessoa que, mesmo jovem, tivesse todo, né, um maltrato com a saúde, e principalmente dentes e tudo, com o corpo, e aí ela parecia uma velha. E essa pessoa, inclusive, levanta o braço e acena, né? E aí depois perguntava, o que aconteceu? O que você sentiu? Aí ela falava, né? Essa pessoa descrevia a cena, que ela estava numa sacada, num lugar alto, e ela via toda aquela movimentação. E isso era na França. Então, tudo levava a crer que era a Revolução Francesa, né? A queda da Bastilha, tudo aquilo, e ela estava festejando, as pessoas festejando, e ela acenando lá, né? Ele via aquela cena. Então, ele se transportou essa pessoa se transportou para essa situação, e ocorreu simultaneamente uma transfiguração. Então, todos puderam ver as feições mudarem. E foi muito interessante, foi nítido. E não era somente um ou outro que viu, não. Todos viram. Todos afirmaram ter visto aquela mudança nas feições. Então, a transfiguração é isso, é uma mudança na aparência da pessoa, né? Por modificação do, do perispírito, né? Então, vamos lá, 43, desculpa. 6 dias após, Jesus, tendo chamado Pedro, Tiago e João, conduziu-os com ele sobre uma alta montanha afastada e se transfigurou diante deles. Ele se transformou, né? Se modificou. E enquanto ele fazia suas preces, sua fisionomia parecia completamente outra. Suas vestes tornaram-se brilhantes de luz e brancas como a neve, de modo que não há nenhum alvejador sobre a terra que possa fazer algo assim tão branco. E eles viram aparecer Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, nós estamos bem aqui. Façamos 3 tendas, uma para vós, uma para Moisés e uma para Elias, porque ele não sabia o que dizer, de tanto que estava assustado. Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu, e saiu dessa nuvem uma voz que disse essas palavras: Esse é meu filho bem-amado, escutai-o. Logo, olhando de todos os lados, não viram mais ninguém senão Jesus, que permanecia só com eles. Quando desceram da montanha, ele os recomendou para não falar a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado entre os mortos. E eles mantiveram o fato em segredo, comentando entre si o que queria dizer essas palavras, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado entre os mortos. Isso é Marcos quem relata. Então, havia uma necessidade de falar isso aí, né? Mas vamos seguir agora, vamos ouvir o que Kardec fala.
é ainda nas propriedades do fluido perispiritual que se pode encontrar a razão desse fenômeno. Então, Kardec está de novo falando, olha, isso aí está relacionado com o perispírito, né, esse fenômeno. A transfiguração, explicada no capítulo 14, número 39, é um fato bastante comum como consequência da irradiação fluídica, que pode modificar a aparência do indivíduo. Mas a pureza do perispírito de Jesus pôde permitir a esse espírito lhe dar uma claridade excepcional. Então, era a pureza de Jesus, era a condição espiritual de Jesus que permitia aquilo. Ele se mostrar como ele era realmente, dentro dos limites da condição da Terra, para as pessoas verem, os olhos que estavam observando. Né? Quanto à aparição de Moisés e Elias, ela se inclui inteiramente no caso de todos os fenômenos do mesmo gênero, né? Que aí é o capítulo 14, 35 em diante. Né? De todas as faculdades que se revelaram em Jesus, não existe nenhuma que esteja em desacordo com as condições da humanidade e que não se encontre entre o comum dos homens, porque elas são da natureza. Mas pela superioridade de sua essência, da sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, elas atingiram nele proporções acima do comum. Ele nos representava, a par do seu envoltório carnal, o estado dos espíritos puros. Então, apesar dele estar encarnado, naquele momento, sob determinadas condições, ele se mostrou como ele era como espírito puro. Brilhante, alvíssimo, né? Feições alteradas. Então, a transfiguração mostrando quem ele era realmente, como ele se apresenta no plano espiritual. Né? Eu fico imaginando, acho que não dá nem para olhar diretamente para ele, porque é tanta luz que simplesmente não dá. É como olhar direto para o sol. Né? Se uma luz material, que é a luz do sol, né? Luz material que eu digo assim, vinda de um corpo material, promove isso, imagina um espírito dessa magnitude. Né? Aí, o item de número 45, né? Que é da tempestade amainada, atenuada, né? Acalmada. Então, segue a descrição do apóstolo. Né? Um dia, estando em um barco com seus discípulos, disse-lhes: passemos a outra margem do lago. Partiram. Durante a travessia, ele adormeceu. Então, uma grande ventania, vindo de repente, se abateu sobre o lago, de modo que, com o barco enchendo de água, eles ficaram em perigo. Aproximaram-se, pois, dele e despertaram-no, dizendo: Mestre, podemos morrer. Jesus, levantando-se, falou com ameaça aos ventos e às ondas agitadas. E eles amainaram e se fez uma grande calma. Então ele lhes disse: Onde, pois, está a vossa fé? Mas eles, cheios de medo e de admiração, disseram uns aos outros: Quem é esse que dá ordem aos ventos e às ondas? E a quem obedecem? Isso Lucas também faz é ele quem faz essa descrição. Então, Kardec fala: olha, não conhecemos ainda o bastante os segredos da natureza para afirmar se há ou não inteligências ocultas que presidem a ação dos elementos. Através das obras, né, posteriores a essas de Kardec, a gente vê os espíritos falando a respeito disso. Espíritos que estão controlando a natureza. Né? Então, para determinada finalidade, eles têm esse poder de fazer isso, mas tudo sob autorização, uma autorização maior. Então, existem coisas que acontecem junto à natureza que
que são relacionadas a espíritos voltados para isso, dedicados a isso, né? Nessa hipótese, o fenômeno em questão poderia ser o resultado de um ato de autoridade sobre essas mesmas inteligências e provaria um poder que não é dado a nenhum homem exercer. Então, era Jesus quem estava fazendo isso, e não qualquer homem. Em todo caso, Jesus, dormindo tranquilamente durante a tempestade, atesta uma segurança que pode se explicar pelo fato de que seu espírito via que não havia nenhum perigo e que a borrasca iria apaziguar-se. Então, com a interferência dele, ou não, né, ele achava que não era motivo para ficar desesperado, né, como ficaram os discípulos. Né? Agora, a 47, né, que é a última da noite de hoje, do dia de hoje, esse milagre mencionado, esse é as bodas de Canaã. Esse milagre mencionado em um só evangelho, o de João, é indicado como o primeiro que Jesus fez e, por esse motivo, deveria ser um dos mais marcantes. É preciso que tenha produzido bem pouca sensação para que nenhum outro evangelista fale dele. Então, aparentemente, não era algo que chamou tanta atenção. Então, os outros evangelistas que estavam presentes não citaram isso nos evangelhos. Um fato tão extraordinário teria impressionado ao mais alto ponto os convidados e principalmente o chefe da casa, que pareceu nem mesmo ter se apercebido. Considerado em si esse fato, tem pouca considerado em si esse fato tem pouca importância comparativamente aos que testemunharam verdadeiramente as qualidades espirituais de Jesus. Então teve, entre aspas, milagres muito mais que chamaram muito mais atenção do que esse. Admitindo-se que as coisas se passaram como são relatadas, é notável que seja o único fenômeno desse gênero que tenha produzido. Jesus era de uma natureza bastante elevada para se ocupar de efeitos puramente materiais, próprios somente para suscitar a curiosidade da multidão que o teria comparado a um mágico. Então, não era para isso que ele estava vindo. Ele não veio para mostrar mágica, para coisas assim espetaculosas. Esse não era o objetivo dele, né? Ele sabia que as coisas úteis conquistariam mais simpatia e que trariam mais adeptos do que as que pudessem passar como resultado de uma grande habilidade ou destreza, mas nunca tocaria o coração. Então, uma cura, por exemplo, essas que a gente viu no passado, que as pessoas em estado cataléptico levantaram, né, voltaram à atividade, isso causa muito mais, toca mais o coração do que uma, entre aspas, uma mágica de transformar água em vinho. Se bem que o fato possa ser explicado, se bem que a rigor o fato possa ser explicado, até certo ponto, por uma ação fluídica, que, assim como o magnetismo oferece exemplos, teria trocado as propriedades da água, dando-lhe o gosto do vinho. E isso é possível. Isso é uma coisa que um espírito do porte de Jesus poderia fazer. Então, hoje, hoje não, já tem sido estudado isso, já tem sido presenciado casos de aporte, por exemplo, que o transporte, onde objetos eles aparecem do nada, né? Então, eles vêm de outro lugar, coisas antigas, coisas recentes, coisas que estavam num quarto aparecem no outro, né? Então, isso é uma coisa possível. Desde que tenha recurso para isso, espíritos que conseguem fazer isso, esse tipo de manifestação, o material fluídico, que é o ectoplasma, e, finalmente, a permissão. Então, são como é que eu diria? Três condições que permitem que isso seja possível. Agora, poderia ter sido trocado.
né, a água por vinho, um vinho de qualidade, de algum lugar aparecer aí, né? Mas, como ele falou, né, era muito simples, muito simplório, isso parecia uma mágica, né? Coisa que ele não desejava, né? Mas essa hipótese é pouco provável, já que nesse caso a água, tendo apenas o gosto do vinho, teria conservado sua cor, o que não deixaria de ser notado. É mais racional ver aí uma dessas parábolas tão frequentes nos ensinamentos de Jesus, como a do jovem pródigo, do festim das bodas e tantas outras. Ele teria feito, durante a refeição, alguma alusão ao vinho e à água, de onde tirou uma instrução. Então, alguém aprendeu com isso, né? O que justifica essa opinião são as palavras que o mordomo, a pessoa que estava servindo lá, lhe dirigiu. Todo homem serve, a princípio, o bom vinho, e depois que tenham bebido o bastante, serve-se então um vinho inferior. Mas para vós tendes reservado o bom vinho até essa hora. Então, essa foi a colocação do mordomo, né? Então, esse foi o nosso tema de hoje, para que a gente pudesse chegar no que a gente reservou para o estudo de hoje. De novo, né, só reforçando a preocupação de Kardec de trazer para o campo do natural aquilo que parecia ser um milagre, aquilo que as pessoas entenderam como um milagre e hoje ainda tratam como sendo um milagre, quando que existem leis que explicam perfeitamente é, esse, esse acontecimento, né? Então, era isso que a gente tinha para oferecer hoje. Eu agradeço muito a oportunidade e que vocês possam, né, aproveitar essas lições, que possa ter chegado ao, ao ponto, né, de que vocês pudessem retirar aí o melhor entendimento, já que a gente estuda literalmente o que está no livro A Gênese. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos nós, nossas famílias, nossos lares e todas as nossas atividades.